Muito obrigado, desembargador Vale Pereira. Queria inicialmente saudar a todos aqui e, particularmente, dizer da minha satisfação de poder compartilhar nessa tarde em que Porto Alegre tem frio, vim de São Paulo com um calor inusual para o inverno, e dizer que é uma grande satisfação, não só por poder compartilhar essa mesa com o desembargador Vale Pereira, por poder ter assistido à palestra do meu amigo Pedro Covello, como também de estar aqui num tribunal que é um tribunal admirado, um tribunal de referência na jurisprudência do país, um tribunal corajoso, vanguardista na sua jurisprudência e que, portanto, reforça um pouco a minha satisfação de estar hoje aqui. Muito bem. Devo dizer que preparei uma apresentação e vou deixar a mesma disponível para quem quiser ter um pró-memória da minha intervenção, mas vou tomar a liberdade de não seguir com as projeções, um pouco porque creio que as projeções nos engessam um pouco e chamam muito mais atenção para as lâminas do que para o conteúdo do que nós estamos a desenvolver. E, por outro lado, porque o que eu preparei e vou deixar para os senhores é muito mais amplo do que as mensagens que eu quero dizer aqui e ressaltar nesse momento. E, de certa forma, dizia agora mesmo que a aula do professor Covello me facilitará muito a minha missão dessa tarde, porque, em grande medida, aquilo que o professor Covello falou e nos ensinou hoje, um pouco antes, é, de certa forma, a tônica do tema da relação entre regulação econômica e poder judiciário. O que eu vou fazer aqui é procurar focar um pouco esse debate, em última instância, do controle, do papel do judiciário como controlador da atividade administrativa para uma atividade administrativa específica que eu procurarei situar como atividade de regulação econômica. Para que nós possamos dialogar sobre o tema que me foi endereçado, é preciso, de antemão, antes de mais nada, delimitar um pouco, refletir um pouco sobre o que nós estamos a entender por regulação econômica. O tema da regulação, o professor Juarez Freitas tem estudado bastante esse tema e, de certa forma, bem falou o desembargador Vale Pereira, todos nós passamos a nos atentar para ele nos últimos 10, 15, 20 anos, embora não seja uma invenção recente. Ele nos desafia um pouco porque se trata mais ou menos de lidar com a presença do ar, que todos nós sabemos que está aqui nesse ambiente, mas nenhum de nós para pensar na existência do ar. Paramos para pensar na existência do ar quando ele falta. No dia a dia, nós convivemos com os ambientes preenchidos por oxigênio, pela atmosfera, e nos nutrimos disso. A regulação econômica se presta da mesma forma. Por quê? Porque, quando estudamos nos livros de direito administrativo, olhamos lá para o capítulo que apresenta as funções administrativas, nós nos acostumamos a ler lá 4 funções clássicas as quais a administração maneja. Função, poder de polícia, talvez a mais tradicional, a função de serviços públicos, a função de fomento e a função de intervenção direta na ordem econômica. E aí, quando olhamos para essas 4 funções, nos perguntamos, e a regulação econômica? Onde ela se situa? Afinal de contas, na lida do judiciário, ela se apresenta, já nos últimos anos, nos livros de doutrina, ela se mostra, há uma produção crescente sobre o tema. Nós, aqui no Brasil, talvez tivéssemos tanta produção como o direito americano, nos Estados Unidos, ali, não separando direito e economia, tratam do assunto. Pois bem, então, o que nós entendemos por regulação econômica? Na verdade, a regulação econômica se mostra como um tipo específico de intervenção
do aparato administrativo do Estado em face da ordem econômica, que tem algumas premissas conceituais, metodológicas e epistemológicas que fazem com que essa intervenção tenha algumas características peculiares. A atuação do Estado como regulador da economia pode ser vista das maneiras mais distintas possíveis. E podemos dizer que, desde o mais rudimentar evento capitalista, desde a mais rudimentar organização da economia, em grande medida, se percebe a existência de alguma intervenção regulatória do poder político, do poder público e, mais modernamente, do Estado. A questão não se trata de dizer que estamos a tratar da intervenção do Estado regulando alguma relação econômica. Dizer isso nos jogaria para uma abordagem muito, digamos assim, muito óbvia. Dizer, estamos falando do controle do judiciário da interferência do Estado na ordem econômica. Por quê? Qualquer interferência do Estado na ordem econômica tem uma pretensão de regular os mercados, regular a economia. Os senhores aqui, vejo, grande parte são bastante jovens, mas eu, que já não sou tão jovem, lembro dos estoques reguladores do governo federal, que, na verdade, eram um instrumento do poder político, do poder administrativo, para regular preços de alguns insumos, principalmente de alguns produtos alimentares. Não é exatamente essa a amplitude que eu pretendo dar aqui, quando hoje vou falar de regulação econômica e judiciária. Eu estou querendo aqui abordar uma dada manifestação regulatória do Estado, que recai sobre diversas atividades econômicas e que se apresenta com uma característica muito peculiar, se apresenta com um perfil muito significativo. Quais são essas características? Primeiro de tudo, a regulação econômica, ou, se vocês quiserem, a moderna regulação de que vamos tratar aqui, se refere a uma intervenção estatal, uma intervenção que se apresenta como uma função pública indireta sobre a economia. Portanto, ela já se distingue, a priori, tanto da ação do Estado ou do agente público, do agente administrativo, como agente econômico direto, e também não se apresenta como a assunção pelo Estado de uma atividade econômica como própria. Portanto, ela já tem uma distinção entre a atuação direta do Estado na economia, intervenção estatal direta, e também com a publicatio, ou, se quisermos, a reserva de uma atividade como atividade estatal, o que ocorre na teoria tradicional dos serviços públicos. Não estou a dizer, diga-se de passagem, que a regulação econômica no nosso sistema exclui, interdita, afasta a intervenção estatal direta ou a aplicação em um dado setor da teoria dos serviços públicos ou do regime de serviços públicos. Não. Não. É possível termos regulação econômica concomitantemente à atuação do Estado como agente econômico direto e atuação do Estado como titular de um serviço público. Exemplo óbvio do dia a dia. O Estado, em relação às atividades do setor elétrico, no direito brasileiro, atua regulando, mediante a regulação econômica, conferida a uma agência, Agência Nacional de Energia Elétrica, mas atua também como agente econômico direto, as empresas do sistema Eletrobras, e manejando serviços públicos, reservando algumas dessas atividades à titularidade estatal. Portanto, a regulação econômica, se há um tempo não se confunde com a intervenção econômica direta e com os serviços públicos, também não exclui essas outras dimensões. Mas é fato, e aí temos que marcar esse ponto, que a regulação econômica não exclui a atuação dos agentes econômicos privados. Ela recai sobre esses agentes, mas não impede a atuação dos agentes econômicos privados.
muitas vezes, em boa parte dos setores regulados hoje em dia, essa regulação econômica incentiva, favorece, induz à existência da participação dos atores econômicos privados. Segunda nota importante. A regulação econômica de que estamos falando, ela é necessariamente feita de maneira externa, fora, independente do agente econômico, do operador econômico. Durante muitos anos, no sistema brasileiro, em boa parte das atividades, a regulação estatal era intestina ao agente econômico. Ela era interna ao agente econômico. Então, como que o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, regulava as atividades de petróleo e gás no Brasil? Mediante o seu agente econômico, Petrobras. A regulação era feita internamente ao próprio operador econômico, nesse caso, um operador estatal. A mesma coisa valia para os setores de telecomunicações, a mesma coisa valia para o setor de energia elétrica. As empresas estatais, Petrobras, Telebrás, Eletrobras, tinham departamentos de regulação ou departamentos de regulamentação. Por quê? Porque a atuação estatal direta trazia no seu bojo, na sua internalidade, também a atividade de regulação. Segunda nota importante, a regulação econômica de que estamos falando separa a atuação dos agentes econômicos, públicos e privados, da atuação de regulação. Muitas vezes, atribuindo a atividade regulatória a um órgão ou ente autônomo, segregado, independente dos outros agentes estatais atuantes naquele setor. Terceira nota. A atividade de regulação, como diz o seu próprio nome, ela busca, antes de mais nada, manter uma determinada atividade, um determinado segmento da economia numa situação de equilíbrio. Aqui, nesse sentido, faço uma menção ao conceito de regulação que nós, muitas vezes, usamos em outras searas da vida humana nesse sentido de equilíbrio. Também aqui tenho que dar um exemplo old-fashioned, hoje não é mais tanto assim, mas aqueles que, como eu, conviveram com os automóveis antes da injeção eletrônica devem se lembrar da regulagem do carburador. Levava-se o automóvel a um mecânico para que ele achasse um ponto óptimo de funcionamento do motor, de modo que o motor não queimasse muito combustível e tivesse a sua máxima potência possível. Regulagem nesse sentido. A regulagem térmica que se faz quando se calibra um aparelho de climatização. Portanto, a ideia de regulação traz em si esta noção também de manter um determinado subsistema econômico equilibrado. O que significa isso dizer? Não apenas que nós temos que coibir as chamadas falhas de mercado. Não apenas dizer que o Estado age apenas para evitar os desvios do livre jogo econômico. Isto também é necessário, muitas vezes, isso também é um objetivo da regulação econômica. Mas no nosso sistema, no sistema da nossa ordem econômica na Constituição, a regulação econômica vai mais além. Além de coibir as falhas de mercado, além de evitar a concentração econômica, além de corrigir os defeitos da assimetria informacional, a regulação econômica procura defender os segmentos, os interesses enredados naquela atividade, que nós podemos chamar de hipossuficientes. Os consumidores, por exemplo, de um determinado setor de utilidades públicas, de um determinado setor essencial, e procura, muitas vezes, esse é um dever que a Constituição impõe ao Estado brasileiro, imprimir àquela atividade, àquele setor, pautas de políticas públicas que devam ser perseguidas e que, deixando-se os atores econômicos livremente a atuar naquele mercado, nunca seriam atingidas. Então, por exemplo, num determinado setor, eu posso, respeitando a atuação dos privados, eu, agente regulatório, ter o compromisso de fomentar uma política de universalização daquela atividade. Por quê? Porque a política pública diz que é importante
universalizar um serviço público, universalizar uma determinada atividade, ou outra política pública, mudar a matriz energética num determinado país. Nessa perspectiva, dou 2 exemplos, pode ser que o regulador tenha que induzir o mercado, seja por mecanismos de fomento, seja por mecanismos de regulação, seja por mecanismos de fiscalização, a ampliar a oferta de serviços, ou a praticar preços mais compatíveis com o poder de renda, desde que, obviamente, isso se dê dentro de um sistema equilibrado. Ou, se quiserem, o regulador pode, num determinado setor de energia, atuar para incentivar ou condicionar os agentes econômicos a investir em energia limpa. Aquilo que eles, por sua própria cupidez, pelos seus próprios interesses, não fariam, porque são investimentos elevados, que diminuem a rentabilidade, etc. Mas o regulador pode e deve atuar para que essas pautas de políticas públicas sejam imprimidas nesse segmento. Quarta nota dessa regulação, a regulação econômica busca, antes de mais nada, e esta é uma consequência direta da busca do equilíbrio, a estabilidade das relações econômicas. A estabilidade não significa dizer a imutabilidade das relações econômicas, a imutabilidade dos padrões de conduta exigidos naquele segmento. Não. Ela prevê que essa mudança possa existir, que a regulação seja permanentemente revista, mas que ela tem que ter uma previsibilidade. Daí porque um dos traços característicos dessa regulação é o quase dever de processualidade. Dizia o professor Covello agora mesmo, a motivação ampla da atuação do agente administrativo. E eu diria mais, a motivação ampla e processualizada, procedimentalizada do agente estatal de regulação. Portanto, o traço da processualidade é fundamental no sentido de buscar ou de perpetrar estabilidade, previsibilidade da atuação do Estado em setores econômicos. Última nota, que nós podíamos chamar aqui de uma nota de abertura ou reflexividade da regulação econômica. Diferentemente da atuação tradicional do Estado, que é exercida verticalmente, exclusivamente a partir da autoridade, a regulação econômica tem que ser permeável aos interesses, todos os interesses do setor regulado. Essa permeabilidade leva com que a regulação econômica tenha que permanentemente buscar mecanismos de interação. Mecanismos que a literatura e a prática regulatória já desenvolveu, né? Cito 2 desses mecanismos que são já bastante conhecidos. Primeiro, os mecanismos de participação do regulado no processo regulatório. Consultas públicas, audiências públicas, diálogo regulatório, audiências públicas, publicidade e transparência da atuação do regulador. Segundo mecanismo, os mecanismos de análise de impacto regulatório. Que são esses mecanismos? São procedimentos pelos quais o regulador, antes de dar decisões que interferem no mercado, ele procura checar, procura consultar os impactos que essa decisão vai trazer para o mercado, para o setor regulado, e verificar qual é a providência óptima, a providência mais eficiente, a providência que traz menos ruído para o setor regulado. Diante disso, eu posso concluir essa primeira parte para dizer: a regulação econômica não se confunde com o poder de polícia, não se confunde com o serviço público, não se confunde com a intervenção direta, não se confunde com o fomento. Ela reúne características de cada uma dessas funções administrativas. Ela tem, obviamente, uma base de atividades muito claras na atividade de polícia econômica. Mas ela também tem um viés, por exemplo, de fomento, naquilo que eu chamo de fomento regulatório, a atuação do regulador para fomentar condutas no setor regulado. Ela envolve vários dos pressupostos da função de serviço público. E, muitas vezes, ela pode ser conciliada, compatibilizada com a intervenção direta no domínio econômico. Portanto, primeira característica, ou primeira conclusão que nós tiramos aqui, é que a regulação econômica é um modo
de atuação do Estado em face da atividade econômica ou de atividades econômicas que se revela um pouco distinta, quase como uma quinta função administrativa diferenciada das clássicas 4 funções administrativas. Segunda nota fundamental: a regulação econômica não se confunde com a autorregulação ou com a regulação pelo mercado. No direito comparado, há várias obras analisando os benefícios ou os malefícios da regulação em comparação com a regulação pelo mercado, a regulação pela livre concorrência. A regulação econômica da qual nós estamos falando não tem um caráter de autonomia em relação ao Estado. Não é a autorregulação, nem é a regulação pela livre ação dos operadores econômicos. A regulação econômica pressupõe e se apoia na autoridade estatal. Uma autoridade que, por boa regra, não deve ser exercida de forma autoritária, mas uma autoridade que, em última instância, pode dizer a última palavra sobre o setor regulado. Portanto, tenhamos claro que a regulação econômica de que estamos falando é uma função administrativa, é uma exaração do poder extroverso estatal. Em última instância, o regulador tem a prerrogativa de autoridade, devendo manejá-la com ponderação, com proporcionalidade, mas ele exerce uma função estatal, edita atos administrativos e, para chegar logo na questão do controle, pratica atos controláveis pelo judiciário. Como que esse agente de regulação econômica atua? Ele atua fundamentalmente manejando 6 espécies de competências, 6 modalidades de competências administrativas. Primeiro, as competências normativas. O regulador normatiza, ou, se quiserem, regulamenta aspectos da atividade regulada. Claro que, em subordinação à lei, com absoluta observância das pautas legais, o regulador exerce competências normativas. Em segundo lugar, a depender do setor, ora mais, ora menos, o regulador econômico ele exerce funções adjudicatórias. Como podemos entender essas competências adjudicatórias? Ele determina as condições para os agentes econômicos atuarem num dado mercado. Se esse é um setor de serviços públicos, ele maneja a competência de poder concedente, de conferir concessões, permissões habilitadoras da atuação de um agente econômico. Se esse setor é um setor apenas de uma atividade regulada, ele maneja a competência adjudicatória, adjudicando aqueles que se enquadrem nos requisitos legais, autorizações, licenças, títulos habilitantes para atuação naquele segmento. Segunda competência, adjudicatória. Terceira competência, a competência fiscalizatória. O regulador econômico acompanha, monitora, fiscaliza a atividade dos agentes econômicos com vistas a observar a adstrição, a conformidade da atuação do agente econômico com aqueles compromissos legais, regulamentares, contratuais que o agente econômico assumiu. Quarta competência, quarto feixe de competências, as competências sancionatórias. Como SOI, no exercício da atividade estatal, o regulador pode e deve sancionar, aplicar sanções para aqueles agentes que discrepem, que desregrem na sua atuação em face das condutas esperadas, exigidas naquele segmento. Quinto feixe de competências, o que nós podíamos chamar de competências arbitrais. Não confundamos com a arbitragem como jurisdição arbitral, mas competências arbitrais no sentido de compor interesses regulados, equilibrar interesses entre agentes econômicos e consumidores, agentes externos e internos ao sistema regulado. Por fim, último feixe de competências, as competências de recomendação. Embora não caiba ao regulador formular políticas públicas setoriais,
este regulador, por conhecer o setor regulado, presumidamente, deve orientar, subsidiar o poder público a produzir as políticas públicas setoriais. Muito bem. Visto em uma brevíssima abordagem o que é ou como caracterizar a regulação econômica, nós podemos entrar na segunda parte, que diz respeito ao controle do poder judiciário, ou ao controle judicial das atividades de regulação econômica. Para isso, é importante fazer uma pequena digressão teórica, até porque ela se põe inevitável, sobre a relação que o sistema judiciário trava com o sistema econômico e com o sistema político. Nós sabemos que a vida humana é organizada em torno de sistemas, em torno de instâncias sistêmicas que se organizam em torno de conceitos, de princípios, de valores, de instituições que são todos próprios. Esses sistemas se relacionam. E quando nós falamos da regulação econômica e controle judiciário, nós estamos, em última instância, dizendo como que o sistema judiciário se engata, se relaciona com o sistema econômico numa determinada atividade regulada. Muitos autores, principalmente autores de direito econômico, sustentam, e aqui vou tomar de empréstimo boa parte do ferramental trazido pelo professor Covello, sustentam que a atividade de regulação econômica é infensa, é imune ao controle do poder judiciário. Por que esses autores dizem isso? Dizem fundamentalmente por duas linhas de razões. Primeiro, que a lógica do controle judiciário seria incompatível com a lógica dos sistemas regulados. Segundo, porque admitir o controle judiciário seria transferir para o judiciário o papel, a função de regular atividades econômicas, sem que o judiciário tivesse a capacidade, a formação, a expertise ou a percepção dos interesses regulados. Ao meu ver, no direito brasileiro, essa é uma discussão um pouco bizantina. Ela é um pouco bizantina, por quê? Porque se a atividade de regulação econômica é uma atividade juridicamente mediada, e o é, e se ela, como disse há pouco, é uma função administrativa, não há como dizer que esta atividade pode ser imune ao controle judiciário. Quanto mais não fosse, porque a nossa Constituição traz uma cláusula bastante ampla e generosa de inafastabilidade do controle judicial. Portanto, não há como dizer que os atos do agente de regulação econômica ou que a atividade de regulação econômica possa ser tida como imune ao controle judiciário. Até aí, não há grande problema. A questão vai se colocar quando nós vemos ou verificamos as dificuldades do exercício desse controle pelo judiciário e os riscos que este controle traz. Aponto desde logo que vou falar tanto das dificuldades como dos riscos, sem que isso possa ser tido como uma defesa da imunidade da regulação econômica ao controle judicial. Primeira dificuldade, que, ao meu ver, é bastante clara, está no fato de que o sistema econômico e o sistema judicial têm características que são muito, muito distintas. Primeiro, do ponto de vista da racionalidade. A racionalidade do sistema econômico é uma racionalidade baseada na busca do excedente econômico. Enquanto que a racionalidade judicial ela é toda ela apoiada na solução do conflito. O juiz é um agente que tem por missão dirimir, resolver o conflito que lhe é trazido. Enquanto que o sistema econômico é organizado em torno do objetivo lucro, o sistema judiciário é organizado em torno do objetivo de pacificar o conflito. No âmbito econômico, a relação que se dá é entre
agentes econômicos e consumidores. No âmbito do sistema judiciário, a relação que se dá é entre partes. Enquanto que o sistema econômico é, teoricamente, aberto a todos que queiram e possam participar da relação econômica, claro que o preço, o valor, exclui algumas pessoas desta relação, particularmente em sociedades desiguais como a brasileira, o sistema econômico tem uma abertura à participação de todos que queiram e possam perfazer relações econômicas. O Poder Judiciário tem uma limitação. Ainda que nós tenhamos ações de defesa de interesse difuso, de legitimação ampla, o cerne da discussão no sistema judiciário é a discussão entre partes legitimadas, partes legítimas a litigar. A linguagem do sistema econômico, todos sabemos, é a linguagem econômica. A linguagem dos valores de troca, valor de uso, precificação, comutação. A linguagem do sistema judiciário é a linguagem jurídico-processual. A referência do sistema econômico é o valor, o preço. A referência no sistema judiciário é a norma, a lei, a enunciação normativa. Esses dois sistemas têm que dialogar. Esses dois sistemas têm que ser mediados. E aí que se coloca a primeira grande discussão, que é a discussão de como o judiciário atua em relação à regulação econômica. Qual que é a mensagem que me parece resultar disso? É que, ao mesmo tempo que o juiz tem que decodificar o conflito econômico, o conflito em torno da regulação econômica que lhe é trazido, ele não pode fazer uma decodificação tão radical que transforme um conflito econômico meramente em um conflito jurídico. Falando de forma mais simples, a principal missão do juiz, quando vai analisar um conflito subjacente a uma atividade de regulação econômica, é o desafio de compreender o conflito como um conflito econômico e traduzi-lo para um conflito judiciário, um conflito normativo. Se o juiz atuar como mero agente no sistema econômico, sair do sistema judiciário e se vestir da condição de regulador econômico, ele não resolve o conflito. Ele vai, de certa forma, passar a substituir o regulador econômico e atuar como um agente econômico. Solução descartada. Porém, se o juiz traduzir, decodificar o conflito como um mero conflito de aplicação de normas, ele pode estar prestando um desserviço para a regulação econômica. Por exemplo, dando decisões que não levam em conta todos os aspectos subjacentes àquele segmento da economia ou os impactos, a implicação da decisão dentro do sistema econômico. Qual é a solução? Portanto, alternativa também descartada. Qual é a solução? A solução está, e lamento dizer, mas o mundo contemporâneo torna cada vez mais difícil a tarefa do juiz, cada vez mais desafiadora a tarefa do juiz. O juiz se obriga hoje, ou está obrigado hoje, a compreender o aspecto econômico do conflito que é trazido numa causa que envolva a regulação econômica, traduzi-lo para a aplicação da lei ou do direito naquele caso e testar a consequência no seu processo de reflexão, no seu processo de decisão, testar a consequência quase como que assumindo uma responsabilidade com o impacto da decisão. É extremamente complexo, é extremamente desafiador. Na prática, o que isso quer dizer? Não basta ao juiz, que se vê obrigado a decidir um conflito em torno da regulação econômica de qualquer setor, não basta ao juiz meramente conhecer bem o direito aplicável. Isso é pressuposto. Ele vai ter, necessariamente, conhecer a realidade econômica dentro da qual o conflito emerge. Se ele não fizer isto, o risco que existe é o risco da decisão judicial pretensamente resolver o conflito concreto, mas trazer novos e mais complexos conflitos para o setor regulado.
Dou um exemplo concreto. Imaginem vocês, se houver uma causa como tal no âmbito aqui do TRF, sulista, me perdoem, eu não sabia. Eu estou dando um exemplo, juro por Deus, um exemplo absolutamente de elucubração. Imaginem vocês que chega a uma determinada vara da Justiça Federal uma ação civil pública manejada por quem está legitimado para isso, uma associação ou Ministério Público, postulando que seja determinada a supressão de carência de todos os planos de saúde suplementar na jurisdição do TRF. E o juiz, analisando as razões e verificando lá argumentos principiológicos, normativos, trazidos pela inicial, decide de uma penada que, doravante, não há mais carências para qualquer plano de saúde suplementar. Imaginemos que haja base normativa para isso. Os efeitos de uma decisão como essa podem significar, por exemplo, a inviabilização de todos os planos de saúde suplementar. Por uma circunstância de que vai, então, ter uma enxurrada de adesão de pessoas vindas de outros estados para firmar planos de saúde aqui na região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, etc. Por quê? Porque agora não há mais carência. Essa decisão, por mais que ela tenha aderência às normas, ela tem uma consequência do ponto de vista econômico que, no fim do dia, vai ser contrária ao que se pretendia. O que se coloca aqui? Vejam, se coloca um quase dever do juiz, não me refiro à Suprema Corte, me refiro ao juiz de piso, de modulação da sua decisão. Modulação por quê? Por covardia, por tibieza? Não, simplesmente porque chega a ele uma causa, que é uma causa cujo impacto econômico transcende os limites, os lindes da questão processualmente trazida naquela lide. Vejam que a complexidade é muito maior do que simplesmente perquirir adequadamente as razões jurídicas, a incidência normativa, o direito subjacente às partes. Isso não significa, insisto, que haja uma imunidade, uma proteção absoluta ao controle judicial. Esse controle existe e deve existir. Digo mais, esse controle é um dos pontos, um dos requisitos do aperfeiçoamento da regulação econômica. E ele pode se dar, e vai se dar, em vários planos. Ele vai se dar num primeiro plano, que é o plano de controle do abuso da regulação econômica. Lembrem-se que eu falava, a regulação econômica, tal qual apresento aqui, ela é uma manifestação da atividade administrativa. Como tal, ela é controlável como qualquer outro ato. Ela é controlável como qualquer outra atuação do poder público. Portanto, o judiciário controlará o desbordamento dessa atuação, a atuação desconforme no seu mérito à lei e a atuação desconforme processualmente às garantias individuais. Dizia o professor Covelo, o direito ao contraditório, o direito à defesa, o direito à consideração das suas razões, o direito à adequada manifestação, ou, para usar um termo cunhado pelo professor Juarez, o direito à boa administração, titularizado pelo administrado, é controlado pelo judiciário. Até aí estamos num plano razoavelmente confortável. Mas ele não cessa aí. Ele não cessa aí. Ele vai passar, em algumas oportunidades, a submeter ao judiciário ao controle da opção do regulador. Aqui nós começamos a entrar numa zona extremamente sofisticada e complexa. O regulador, embora aferindo os interesses, auscultando os agentes econômicos, editando análise de impacto regulatório, ele toma decisões. Ele interfere no setor regulado, como eu dizia há pouco. Ao fazer isso, ele toma opções que nós podemos dizer discricionárias, ou podemos dizer, em alguns casos, opções de discricionariedade técnica, que afrontam, que
são, muitas vezes, contrárias a interesses que chegam ao Poder Judiciário. Interesses de agentes econômicos, interesses de consumidores, individuais ou coletivamente tomados, interesses de outros setores, a montante, a jusante do setor regulado. Não creio, e compartilho plenamente da opinião do professor Curvelo, não creio que possa haver uma imunidade absoluta ao controle da discricionariedade. Porém, o Poder Judiciário, também na outra ponta, não pode ser o avocador da discricionariedade. Como que esse controle pode se dar? Fundamentalmente pela verificação dos motivos e da maturação da decisão regulatória. Se o regulador consegue demonstrar que a opção por ele tomada foi avaliada e apreciada do ponto de vista da melhor opção, à luz das opiniões colhidas, à luz dos estudos técnicos desenvolvidos, à luz da análise de impacto regulatório que foi promovida, à luz das contribuições auferidas no processo de ampla participação, se isso é demonstrado pelo regulador, aqui me parece que o Poder Judiciário deve controlar e atuar com deferência. Não quer dizer, não olho. Eu vou escrutinar, eu, juiz, vou escrutinar as razões. Vou averiguar se elas foram devidamente consideradas, se há razões a supedanear a decisão regulatória. E, havendo, eu faço um movimento de deferência. Não vou substituir, vou dar uma decisão de conformidade e deferência ao regulador. Porém, se essa decisão regulatória levada ao escrutínio judiciário está incompatível com os estudos que foram feitos, não está suficientemente ponderada, está em contrariedade com a própria análise de impacto regulatório, que é obrigatória, inclusive, por norma federal nas agências federais. Está ao absoluto arrepio das contribuições colhidas no processo de ampla participação dos regulados, agentes econômicos ou não. Aqui, o Poder Judiciário pode intervir e dizer: não remanesce deferência porque o regulador não conseguiu demonstrar não o acerto ou desacerto da decisão, mas a consistência regulatória daquela decisão. Não vou eu, juiz, decidir em seu lugar. Devolvo a decisão para que ela seja mais adequadamente processada e refletida. Me parece que aqui a questão se coloca num plano do Poder Judiciário, que controla, mas não avoca a competência regulatória. Os senhores devem estar pensando, é muito bonito falar isso ex cátedra. É verdade, mas eu tenho em meu favor o fato de que não optei por ser juiz. Me quedei sendo um humilde professor. O fato é que a circunstância que eu estou chamando a atenção dos senhores é uma circunstância que não foi criada pela doutrina. Ela é criada pela realidade econômica, ela é criada pela realidade institucional. Não estou trazendo aqui, provavelmente, nenhuma grande novidade àquilo que é o dia a dia do foro. O que é importante é ter clareza que, ao regular uma atividade econômica, o Estado interfere no sistema econômico. E, ao submeter uma decisão regulatória ao sistema judiciário, ao juiz, aquele que submete parte individual, parte coletiva, legitimado para as ações de interesses e direitos difusos, leva a regulação econômica para o judiciário. Não me parece que a solução ideal seja refutar esta possibilidade, mas sim assumi-la e abrir-se dentro do sistema judiciário ao sistema econômico para, compreendendo a complexidade e a realidade daquilo que é trazido como um conflito judicial, possa-se ter uma decisão a melhor possível. Fico por aqui, esperando não ter estorvado demasiadamente os senhores, mas para fixar a imagem de que a regulação econômica contemporânea desafia a todos. E desse desafio não pode se furtar o Poder Judiciário. Muito obrigado.